Muito bem, nós vamos ministrar a palavra de Deus. Eu quero ler Atos capítulo 2, o 41, 42, depois o 46 e o 47. Diz assim o 41, 42. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Agora o 46 e o 47. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Queridos, o capítulo 2 de Atos é um capítulo maravilhoso. Eu chamo esse capítulo de um capítulo meteórico, né? Começa desde o derramar do Espírito Santo até os primeiros convertidos, a primeira pregação, tudo no capítulo de número 2. Né? Registra essa descida do Espírito Santo, essa capacitação que aquele povo recebeu do Espírito Santo, cumprindo a promessa que Jesus havia dado para eles em João capítulo 14, que enviaria o Consolador, e em tantas outras passagens, mas também cumprindo aquilo que os próprios anjos, né, no capítulo 1 de Atos, quando Jesus é levado aos céus, os anjos ali, eles entregam uma palavra para aqueles discípulos, no 1:8 de Atos, dizendo: vocês receberão virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vocês, e vocês serão testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. É uma palavra tremenda, porque fala de uma capacitação, mas também fala de uma missão. Vocês receberão virtude do Espírito Santo para serem testemunhas, né? E é interessante, porque é como se a palavra de Atos ali, o início fosse: vocês não vão fazer nada sem antes receber a virtude do Espírito Santo. A grande verdade, queridos, é que o reino de Deus, ele avança com pessoas que recebem, que abrem seu coração para receberem o Espírito Santo de Deus. E isso é uma prova tão cabal que diz que eu estou falando que Pedro, no mesmo lugar que ele nega Jesus, ali em Jerusalém, é o mesmo Pedro que agora vai levantar para pregar em Jerusalém. O lugar da queda, o lugar que ele negou Jesus, agora vai ser o palco, o púlpito, para que ele ministre a palavra de Deus. Entre uma coisa e outra, a descida do Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo, a capacitação do Espírito Santo. E Pedro prega. Eu não sei se você está familiarizado com esse texto, né? Talvez, se você se converteu na semana passada, ainda não leu Atos, porque se você se converteu já deu para ler, já teve tempo para ler Atos. Atos é tremendo, queridos. E ali em seguida, Pedro prega e 3.000 almas, 3.000 vidas se entregam para Jesus. Na verdade, entre o capítulo 2, o 3, o final do 3 e o começo do 4, nós temos 8.000 vidas que se entregam para Jesus através da ministração, da pregação, da palavra. E o que fazer com todo esse povo? Não tinha uma estrutura para isso, então começa ali as igrejas nos lares, as igrejas nas casas, né? E é importante dizer que a igreja ela tem seu início, sua origem dentro da casa das pessoas. Eu amo a expressão "a igreja que está em sua casa". Eu procuro viver, queridos, a gente procura viver essa verdade, que a nossa casa seja uma igreja. Existe uma igreja aqui, mas existe uma igreja lá na minha casa. E isso é bíblico, a gente vê essa expressão na Bíblia Sagrada em vários momentos. Eu vou citar só 1 Coríntios 16 e 19. O apóstolo Paulo vai dizer: olha, saudam-vos afetuosamente no Senhor Áquila e Priscila, escute agora, com a igreja que está em sua casa. Há um princípio bíblico aqui. A origem da igreja, queridos, deve ser as nossas próprias casas. As nossas casas têm que viver, têm que se amoldar a esse padrão, né? A gente não pode viver uma coisa em casa e outra coisa
na congregação, no ajuntamento dos santos, na igreja que nós nos reunimos. O nosso culto aqui tem que ser o reflexo daquilo que é dentro da nossa casa. Quando você ler Atos um pouquinho mais para frente, agora no capítulo 5, versículo de número 42, diz assim: e todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. O que o Lucas, que escreveu Atos aqui, está deixando claro? Que a igreja é se é todo dia, então a igreja não é só domingo. A igreja não é só quando todos nós nos reunimos. Mas fala de uma igreja diária. Todos os dias eles não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus. Aonde? Nas casas e também no templo. Os nossos lares devem ser o lugar onde o evangelho de Deus flui. A nossa casa deve ser um lugar, queridos, de paz, de amor, de entendimento, de crescimento, onde Jesus habita. Quem está entendendo? Amém? Provérbios, quando Salomão escreve Provérbios 24, versículo de número 3, ele diz assim, preste bem atenção nessas duas palavras. A primeira, com sabedoria se edifica a casa. E com, olha a segunda palavra, inteligência, a casa, se firma. É interessante como Salomão está deixando algo muito claro. Com a sabedoria nós colocamos de pé, mas com a inteligência nós mantemos essa casa de pé. Às vezes, muitos de nós conseguimos edificar a casa, mas não conseguimos mantê-la de pé. E aí Salomão diz que com sabedoria se edifica a casa, e com inteligência ela se firma. Inteligência, querido, aqui é saber que a igreja começa na nossa casa. A gente tem que ter essa percepção, a gente tem que ter esse entendimento. A casa é o lugar da origem da igreja. A inteligência é isso, é saber que a igreja começa na sua casa. E a sabedoria é compreender que nós devemos edificar uma casa espiritual dentro de uma casa de tijolos. Vocês estão entendendo isso ou não? O nosso lar, queridos, não é apenas um quadrado de tijolo e reboco com teto. A gente tem que entender que dentro desse quadrado, desse lugar, desta casa de tijolos, daquilo que se vê, nós devemos edificar uma casa espiritual. Então, sabedoria é entender que nós devemos edificar uma casa espiritual dentro da casa de tijolos. É entender que nós devemos levantar uma igreja dentro das nossas casas. E a inteligência é entender que é a partir da nossa casa que a igreja de Deus se manifesta na terra. Então Atos, ele vai registrar esse entendimento deste povo. E aí ele apresenta um resultado inevitável. A consequência da vida da igreja, de uma igreja que, com inteligência e sabedoria, compreende a importância, o papel da casa, dos lares, das famílias, é que essa igreja vai crescendo. O texto vai dizer que o Senhor ia acrescentando todos os dias. É como um corpo em crescimento, um corpo saudável. Eu falei aqui que eu tenho 1,83 m. Eu não planejei isso, eu não planejei ter essa altura de jeito nenhum. Simplesmente alcancei essa estatura. A sua pode ser diferente da minha, está tudo certo. O que eu quero dizer é que você não planejou ter a altura que você tem. Mas como você chegou a esta altura? Como você chegou a alcançar esta estatura? Você nasce um bebê, a gente pega as crianças, leva para casa, principalmente o primeiro filho. Por mais que a gente tenha ouvido, e hoje a gente tem internet, vídeos e tudo, é um desafio particular de cada um. Mas uma coisa a gente sabe, a gente tem que deixar limpinho e alimentar. Porque sabemos que alimentando, essa criança, naturalmente, é o natural. Esta criança vai crescer. Se nós dermos o alimento necessário necessário para aquela criança, essencial para aquela criança, naturalmente ela vai crescer. Então, queridos, eu vejo dessa forma, a gente não planeja, mas
recebemos a alimentação, somos alimentados e alcançamos, crescemos. E aqui tem hoje muitos aqui, né? A maioria, algum ou outro aqui, mas a maioria são adultos que alcançaram isso, né? Quando o Brian era menor, ele disse para mim: pai, eu vou ser mais alto do que você. E eu disse: vamos ver quem ora mais então. E aí ele tem exatamente 1,83 m. Empatamos. Eu disse: tá bom, Jesus, assim tá bom. Aí esses dias ele disse para mim: pai, eu sou mais alto do que você. Eu falei: fica careca igual eu. O que você tem aí é cabelo. Mas não mede pelo cabelo, a régua encosta na cabeça. Então nós temos a mesma altura. Mas o que eu quero dizer, queridos, é que Deus fez o mesmo com a igreja. O Espírito flui na igreja, e onde o Espírito de Deus flui, esta igreja cresce. E cresce de forma natural. E é claro que a igreja ela cresce no coletivo, cresce. Mas a gente também deve crescer no individual. A gente individualmente, usando o exemplo aqui que eu estou dando aqui de crescimento, enfim, de alimentação de um bebê até a sua fase adulta, cada um de nós deve também cuidar da sua própria saúde, de forma individual. Ainda que nós somos irmãos e congregamos no mesmo lugar, eu posso de repente cuidar da minha saúde ou descuidar dela e você tomar um rumo diferente. E como você está se cuidando mais do que eu, é possível que você seja uma pessoa muito mais saudável. Da mesma forma, individualmente falando, cada um de nós deve, como igreja, ser saudável. E Deus, queridos, que é um ser trino, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, Deus se move na Trindade. Deus nos fez também um ser trino. Nós temos corpo, alma e espírito. E nós devemos investir não apenas em um ou em outro, mas no 3. Nós devemos investir na saúde do corpo. Biologicamente falando, a gente precisa se cuidar. A gente precisa fazer exames. A gente precisa, enfim, olhar para a gente e cuidar bem do templo, né? Cuidar bem do corpo. E isso não tem nada de errado, está certo. E a Bíblia nos manda e nos aponta para isso. Mas além disso, a gente também tem que cuidar da nossa alma, das nossas emoções, daquilo que gera o nosso equilíbrio, o equilíbrio da nossa alma. Quem está entendendo isso, amém? Mas também a saúde do espírito, da nossa vida espiritual, daquilo que nos conecta a Deus. Tudo, queridos, tem que estar equilibrado. E quando esses 3 se equilibram, eu posso descansar, porque eu sei que Deus, Ele se encarrega do resto. Há um versículo em Isaías 64:4 que diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. O desejo do meu coração, querido, é que você tenha saúde no corpo, amém? Recebe isso? Saúde na alma e saúde no espírito. Agora, entre as características da igreja de Atos, nós temos duas aqui muito importantes, e eu quero destacar para você no próximo texto ali, 42 e também o 46. 42 diz assim: e perseveravam. No 46 diz perseverando. Então nós vemos a mesma palavra em versículos diferentes. Então, o primeiro ponto é perseverança. Vamos no 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, escute agora, e no partir do pão e nas orações. Olhando embaixo, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa. Eles perseveravam no partir do pão. Duas qualidades dessa igreja, a perseverança e o partir do pão. E quando fala aqui nesse texto de partir o pão, querido, não é tomar um café da tarde, meu irmão. O partir do pão aqui é o que nós vamos fazer dentro de alguns instantes aqui com a ceia. Quando nós nos lembramos da morte do nosso Senhor Jesus Cristo com o pão e com o cálice. O que eles estão apontando é que na vida da igreja isso acontecia constantemente. O partir o pão aqui é diferente de você partir
um pedaço de bolo, um pedaço de torta, você comeu um pedaço de bolo. Se você não comer um pedaço de bolo, você não vai morrer. Amém? Diz para quem está perto, ó, se você não comer um pedaço de bolo, você não vai morrer. Porque tem gente que acha que vai morrer se não comer um pedaço de bolo. Bolo e torta, queridos, são maravilhosos, mas não são essenciais à vida. Ok? Não são. Amém? Recebeu aí essa verdade? Queridos, pão na Bíblia aponta para aquilo que é essencial, aquilo que possibilita tudo, o nosso desenvolvimento a partir dele. Então, relacionamentos com pessoas, relacionamento com Deus, depende deles serem alimentados, né? Eu tive grandes amigos, ao longo da minha vida, né? Eu estou quase já na casa dos 46, mas eu tive grandes amigos. Eu tive amigos na minha infância, lá em Santa Catarina, onde eu fui criado, na cidade de Joinville. Eu tive amigos onde a gente morou fora do país 7 anos, eu tive grandes amigos. Eu tenho grandes amigos hoje, mas a grande verdade é que às vezes eu volto lá em Joinville, por exemplo, onde eu tive grandes amigos, fiquei lá até os meus 18 anos, e aqueles que eram meus grandes amigos. Agora eu já não posso chamá-los de grandes amigos. E não tem nada de errado nisso. Eles passaram agora a ser conhecidos. Por quê? A falta de convivência, de viver a mesma coisa, de perceber as mesmas coisas, de estar inserido nas mesmas situações, na mesma geração, elas nos afastaram. A gente passou anos sem se ver e agora eles não são mais os melhores amigos, porque não vivem mais aquilo que eu estou vivendo, nas mesmas coisas, nas mesmas circunstâncias, e passaram a ser conhecidos. Você deve ter pessoas assim na sua vida, que foram grandes amigos, amigas, enfim, às vezes alguém num trabalho que você teve anos atrás e que realmente você desenvolveu uma boa e linda amizade, mas que agora passou a ser conhecido, encontra e diz: ei, como é que tá? Aquela conversa superficial: e aí, tudo bem? E fulano, você viu? Ah, sério? Legal. Acabou. Porque agora são apenas conhecidos. Eu tenho o entendimento, queridos, que muitos de nós fomos amigos de Deus, vivíamos a proximidade de Deus, né? Aquilo que Jesus diz em João, capítulo de número 15, quando Jesus diz para os discípulos, eles chegaram num ponto e Jesus diz para eles: olha, eu não vou mais chamar vocês de servos, eu quero chamar vocês de amigos, que tudo aquilo que o Pai me revelou tenho vos ensinado. Ele estava falando de um nível de relacionamento e ele diz: vocês serão os meus amigos. Abraão é chamado de amigo de Deus. Mas eu tenho a percepção que muitos de nós, em algum momento da nossa vida, fomos amigos de Deus. Era dobrar o joelho e as lágrimas desciam. A percepção de Deus, a amizade com Deus. Muitos falavam com Deus dentro do carro, no trabalho, antes de dormir, ao acordar, antes de tomar uma decisão, perguntava para Deus, falava com Deus. Era assim, mas eu tenho a impressão que para muitos, hoje Deus é um conhecido. É aquele lá do domingo na igreja, é um conhecido. E deixou de ser amigo, porque todo relacionamento, querido, ele precisa ser alimentado. O partir do pão na igreja primitiva vai muito além de algo comum. Fala de compartilhar a própria essência. E eu quero trazer alguns significados, queridos, para a nossa vida do partir do pão. A gente sabe que o pão vivo que desceu do céu é Jesus. Eu preguei há alguns meses atrás sobre Jesus, o pão vivo, mas não é sobre isso necessariamente que eu quero entrar aqui. Mas eu quero trazer algo prático para o nosso dia a dia. Como eu comecei aqui a ministração, para essa igreja que é diária e não apenas no domingo, né? O pão da ceia, queridos, vai muito além da mesa. Faz parte do nosso dia a dia. Então eu quero trazer aqui, de forma rápida, alguns significados para o partir do pão. E o primeiro, eu quero que você leia junto comigo. Partir o pão significa não ter mais que o necessário. Vamos repetir juntos? 1, 2, 3. Partir.
Querido, eu tenho um pão inteiro. É meu. E eu posso comê-lo. E esse pão vai ser só meu. Mas quando eu parto o pão, eu decido que a outra metade vai tomar outro rumo que não seja eu mesmo. É um entendimento. Sabe, eu fico com um pedaço. Eu fico com aquilo que eu preciso para aquele dia, para aquele momento. Eu não necessariamente armazeno isso somente para mim, mas eu compartilho isso. O partir do pão, queridos, me faz entender, me faz compreender que eu não preciso ter para muitos dias, que eu posso compartilhar o hoje. Sabe, eu gosto sempre de fazer essa pergunta: o que causa a nossa ansiedade? É o hoje ou é o amanhã? Responde para mim. O que causa a nossa ansiedade? É o hoje ou o amanhã? É o amanhã, querido. E nós vivemos, queridos, numa geração... Eu queria falar sobre isso, mas eu quero trazer também esse dado. Nós vivemos numa geração, a geração mais ansiosa que já passou sobre essa terra. Mais ansiosa. E dentro de uma geração, quando eu digo geração, eu digo a nível mundial. E dentro dessa geração ansiosa, existe um país que é o país mais ansioso do mundo. Sabe que país é esse? Brasil. Você sabia que essa ansiedade atinge todos os níveis da sociedade? Nós temos as crianças mais ansiosas do mundo. Nós temos os jovens mais ansiosos do mundo. Nós estamos lançados na ansiedade. E o partir do pão faz eu diminuir isso, eu acalmar isso, a preocupação pelo dia do amanhã. A maior parte das pessoas desistem do hoje, não por causa do hoje, mas por não ter a certeza do amanhã. Ou seja, não conseguem celebrar o hoje pelo medo do amanhã, ansiedade. Ansiedade a níveis absurdos. Preocupação pelo amanhã gera medo, covardia, falta de fé, enfim, desencadeia uma série de outra coisa. A ansiedade é tão terrível que nós paramos. É como se nós morrêssemos antes de morrer. A gente não consegue ter contentamento no hoje. Tem uma frase que eu anotei aqui que diz que hoje é o amanhã do ontem. Ontem nós ficamos ansiosos pelo hoje. E do que adiantou? O Senhor cuidou de cada um de nós. O Senhor cuidou de você, o Senhor cuidou da sua casa. Sabe, a única coisa que você tem na vida, eu preciso dizer isso para você diretamente, a única coisa que você tem na sua vida é o hoje. Que o amanhã, ele não nos pertence. Vocês lembram do texto de Mateus 6:33? Diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quem lembra, fala comigo. E as demais coisas, todo mundo sabe. É impressionante. Mateus 6:33. Bom, se você sabe o 33, então você sabe o 34. Vamos juntos? 1, 2, 3. E o 34? Porque não tem o 33 sem o 34. Porque um complementa o outro. 34 está escrito assim... O 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Oh, Senhor maravilhoso. 34. E não vos inquieteis, não vos perturbeis pelo dia de amanhã, porque o dia do amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. O que ele está dizendo, querido, é que cada dia nós temos uma porção de guerra, de luta. A expressão, tem que matar um leão por dia, e tem gente que brinca e diz, acho que abrir o zoológico, pastor, para mim. Não é só leão que eu estou matando, não, estou matando girafa, estou matando tudo que está aparecendo na frente, porque está difícil. Mas o que o versículo, o que Jesus está querendo dizer é que há uma porção de misericórdia. Quem lembra de Lamentações? As misericórdias do Senhor se renovam. Há uma porção de misericórdia para
aquela porção do dia, para os desafios daquele dia. Então o que a gente faz? A gente vai 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano para frente e pega os dias que ainda nem existem, pegamos tudo aquilo que talvez aconteça e colocamos dentro desse dia. E nós não conseguimos, nós não temos capacidade para lidar com o mal dos outros dias, porque basta cada dia o seu mal. E o mal de hoje eu recebi, os desafios de hoje eu recebi uma porção de misericórdia. Amanhã, querido, a misericórdia será renovada. O pão que eu parto hoje, eu posso partir e compartilhar, porque amanhã Ele me dará novamente o pão nosso de cada dia. Nos dai hoje. Isso traz, queridos, uma centralidade, uma paz para a nossa vida. Então, ao invés de permitir que o amanhã roube a alegria do hoje, nós deveríamos olhar, cada um de nós, para o nosso passado e ver como Deus trabalhou para aquilo que eu estou vivendo hoje. Deus trabalha. O Deus que te sustentou hoje é o mesmo Deus que te trouxe até aqui e é o mesmo Deus que te levará até o amanhã. Ele não muda. O versículo que eu amo, Hebreus 13:8, ele aparentemente parece que a conjugação verbal está errada. Deveria ser assim: Jesus Cristo foi ontem, é hoje e será eternamente. Mas ele atropela a conjugação verbal. Ele diz: Jesus Cristo é o mesmo. É ontem, é hoje e é amanhã. Jesus não muda. O mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje, e se é o Deus do amanhã, então eu posso confiar no meu Deus. Vamos aplaudir Jesus. Partir o pão, queridos, é a consciência de que nós não precisamos mais do que o necessário, e tudo o que for acrescentado é bênção e bondade de Deus. Não necessariamente para suprir uma necessidade. Eu não sei as suas preocupações para o futuro, mas mantenha a tua esperança no Senhor. Agora teve a enchente lá no Rio Grande do Sul. Meu Deus do céu, que tragédia, que coisa terrível. Nós aqui como igreja mandamos para o Rio Grande do Sul, através da rede de pastores, para atender os irmãos da fé lá, que perderam absolutamente tudo. E nós nos unimos, as igrejas do Brasil se uniram para que a gente estendesse a mão. Mas entre tantas entrevistas das pessoas que perderam tudo, teve uma entrevista, por acaso eu assisti, de uma mulher. Ela não perdeu, queridos, ela não perdeu os móveis. Ela tinha casa, ela tinha uma fábrica de alguma coisa, que eu não lembro o que é aqui agora, no lado da casa. Ela tinha o carro que fazia distribuição, ela tinha um negócio, ela tinha uma casa que estava gerações na família dela. E ela estava em cima de um monte de lama. Aquilo tudo, a casa, a empresa, os carros, tudo. A casa, que foi arrancado até as vigas baldrames da casa foram levadas. Levou tudo. Um dia tinha e outro dia não tinha. Mas ela falou um negócio na entrevista e eu anotei, eu disse: eu preciso anotar isso, eu preciso aprender com essa mulher. Ela disse assim: a água levou tudo, mas não levou a esperança de que Deus vai me ajudar. E ela disse assim: o meu amanhã Deus já preparou. Sabe, eu não sei o que você está vivendo, o que você está passando. Aprenda com essa mulher. O meu amanhã Deus já preparou. Quando tudo faltar, o meu Deus não faltará. E ainda que eu não tenha mais nada, Deus sempre será suficiente, porque Deus é suficiente. Eu vou dizer uma coisa para você: você consegue seguir sem o que você perdeu, mas você não consegue seguir sem a esperança no nosso Deus. Sabe, partir o pão é viver a simplicidade, e que Deus te dê o suficiente, porque Deus, Ele é suficiente. E quando nós queremos para muitos dias, nós não repartimos o pão. Você já ouviu essas frases que a galera fala, né? Deus existe mesmo. Se Deus existe, por que é que tem tanta fome no mundo?
Você já deve ter ouvido isso um monte de vezes. E quem sabe você até se perguntou. Sempre que alguém me faz essa pergunta, eu digo, nós temos fome na terra, porque você tem 2 pães, mas não dá um. Nós temos fome na terra, porque você come um pão e o outro você joga no lixo, você joga fora, você não compartilha. Você deixa estragar. Não vem querer falar de Deus para mim, não. Queridos, nós somos o retrato daquilo que vivemos. Quem está entendendo? Amém? Por que tem tanta gente, pastor, se Deus existe, por que tem tanta gente indo para o inferno? Quer que eu te responda? Porque você que está aqui não quer repartir a graça de Deus que você recebeu. Deus derramou a graça sobre você. Você foi alcançado por Jesus. Mas nós não somos capazes de falar de Jesus para ninguém. Nós não somos capazes de dizer que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus leva para o céu. Nós não somos capazes. Queridos, se você não reparte a graça, você coopera para a desgraça do mundo. Há uma missão que Deus colocou na nossa mão. Repartir a graça é uma delas. E a Bíblia diz que os anjos gostariam de ter essa oportunidade, mas não foi dado a eles. Foi dado a você. Foi dado a mim. E o que a gente faz? A gente não reparte a graça que recebemos. E com isso cooperamos para a desgraça do mundo. Queridos, a Bíblia vai dizer, Pedro diz, 1 Pedro 4:10, cada um exerça o dom que recebeu para servir o outro. Escute agora. Administrando, isso fala de responsabilidade, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. A graça de Deus foi colocada sobre você. Você tem uma responsabilidade sobre ela. A responsabilidade de partir o pão. A responsabilidade de compartilhar. A responsabilidade de falar. Então assim, pare de reclamar pelo que não te sobra. E comece a ter um coração agradecido por aquilo que você já tem. Quando agradecemos no pouco, Deus, queridos, que é abençoador, nos dará muito. Quem entendeu, diga amém. Segundo ponto. Partir o pão é contribuir para que todos tenham o básico. Vamos ler juntos? Partir. Se por um lado eu preciso somente do necessário, e isso tem a ver comigo. Do outro lado eu preciso contribuir para que os outros também tenham o necessário. Isso tem a ver com os outros. Queridos, os discípulos repartiam pão não porque estava sobrando, mas era para que todos tivessem um pedaço. Eu acho isso tremendo, queridos. E isso se chama solidariedade. Solidariedade é o mais lindo fruto do amor no corpo de Cristo. A solidariedade te faz ser feliz com a felicidade do outro. Parece que a gente só consegue ser feliz se essa felicidade tiver a ver com a gente e não com o outro. O dom de misericórdia, de se importar com o outro, é o que mais tem a capacidade de nos unir um ao outro. Sabe, o crescimento, queridos, dado por Deus àquela igreja, era porque ela era solidária. Eu tenho que perguntar, você vive só em torno de você mesmo? Não, você não comunica nada, você não compartilha nada, você nada mesmo. Se for assim, você está errado, sabe? Quem vive somente para si, não tem razão de viver. Não é isso ou para isso que nós fomos criados. Sabe, Jesus, ele vai falar com os discípulos e ele vai trazer uma revelação sobre o dia em que nós nos apresentaremos diante de Deus. Para pensar. Todos nós nos apresentaremos um dia diante de Deus. E aí, Jesus começa a contar sobre isso. E ele diz que naquele dia o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Aí ele vai dizer o porquê aqueles estão recebendo aquela herança. Ele diz: pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Mateus 25, 34 em diante. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu fui estrangeiro e vocês me acolheram. Eu necessitei de roupa, vocês me vestiram. Eu estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Eu estive preso e vocês me visitaram. Então os justos, Jesus está contando. Então os justos olharam para o rei e disseram: a gente não lembra disso. Quando foi
né? Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer? Quando te vimos com sede, te demos de beber? Quando te vimos, Senhor, como estrangeiro, a gente não lembra. Como te vimos como estrangeiro, te acolhemos, ou necessitado de roupas, nós te vestimos? Então o rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus pequeninos, a mim também fizeram. Esse texto é muito sério. Ele está dizendo que nós servimos a Deus na vida do outro. Quando nós estendemos a mão para o outro, nós estamos estendendo a mão para o próprio Senhor. É o que diz esse texto. Esse texto fala da gente, de algo que aponta para a vida do outro. Quem está entendendo? Amém? Queridos, Salomão escrevendo, Provérbios 21:13, diz assim: quem fecha os ouvidos ao clamor do pobre, clamará e não será ouvido. É muito sério esse versículo. Ele está dizendo que se você fechar o ouvido ao grito do necessitado, chegará um dia em que você gritará, seja pela necessidade que for, mas você não será ouvido. Sabe o que esse versículo está dizendo? Que se você quiser ser ouvido pelo Senhor, que você tenha ouvidos para ouvir a necessidade do próximo. É o que o versículo está dizendo, gente. Eu acho que você não vai ver isso sendo pregado muito por aí. Mas é o que a palavra está dizendo. Solidariedade, se importar com o outro. Sabe qual que é o grito do necessitado dentro da igreja? O grito do necessitado dentro da igreja é a nossa assistência social. A gente aqui, a gente atende dezenas de famílias com necessidades do básico. O básico é ter o que comer. E nós atendemos uma porção de gente. E esse ano nós não conseguimos renovar algo que a gente vinha fazendo os outros anos. A nossa instituição como igreja, o nosso CNPJ e os nossos projetos sociais, a gente conseguia participar dos jogos de futebol especiais que tem aqui em Londrina. De vez em quando vem um time grande aqui, né? Nem sei se é tão grande assim, vem Palmeiras, vem, né? Médios, times medianos. Vem jogar aqui de vez em quando, mas são mais famosinhos. Né? E vem jogar aqui Corinthians, Misericórdia, vamos lá, continua aí, tem outros nomes. Né? Os bons mesmo ainda não vieram. Mas, gente, quando vem esses times, então eles fazem a arrecadação do ingresso mais 1 quilo de alimento. Então nós participávamos disso, e cada vez que tinha um jogo desse, a nossa instituição, pela seriedade do nosso trabalho aqui, nós recebíamos 1,5 toneladas de alimento. E nós enchíamos, a gente diz, né, que a gente enchia as latinhas, e ali nós fazíamos, e nós, enfim, atendíamos até outras igrejas, necessitados de outros lugares, eram abençoados por aquilo que recebíamos. Mas não renovamos, não conseguimos. Agora teve um jogo do Santos, né? Não sei nem se ganhou, mas, coitado de quem foi lá, mas... Gente, o assunto não é esse. Mas teve um jogo, nós não pudemos participar. E aí, o que aconteceu com a nossa assistência social? A grande injeção, os grandes recursos, eles acabaram. E eu vou falar uma coisa para vocês. A gente tem aqui o irmão Renildo, o irmão Michele, que são os responsáveis, né? O irmão Renildo chega em mim, ele não está aqui agora, ele estava de manhã. Ele chega em mim e ele diz assim: pastor, eu sei que o senhor é um homem de fé, Deus vai ter que prover, mas assim, não se esqueça, pastor, a gente está precisando. E aí quando eu chego na igreja, ele fica me filmando assim e rindo assim, ó. E eu olho para ele e digo: eu acho que ele quer falar alguma coisa, ou ele quer que eu lembre de alguma coisa que ele falou. E eu vou dizer uma coisa para vocês: nós não vamos deixar de atender nem uma família sequer, nenhuma. Agora, eu tenho que abrir a porta da oportunidade para aqueles que quiserem ser solidários junto comigo. Então eu vou lançar aqui um desafio para você, simples. Eu quero tornar essa palavra, a teoria, na oportunidade de uma prática. Nós estamos com uma necessidade. Eu não estou aqui
eu não vou lançar um desafio aqui financeiro, de jeito nenhum. Não queremos. O que a gente precisa é de alimentos. Quem está entendendo isso? Diga amém. Amém? Está entendendo? Então o desafio é muito simples. Durante o mês de junho você pode trazer um alimento. Se você puder trazer uma cesta dessas de mercado pronta, em torno de 60, 70 reais, traga uma cesta. Se uma cesta não faz diferença nenhuma no seu orçamento, então você pode trazer mais de uma, talvez 5, talvez 10, talvez 20, talvez... não sei. A questão, queridos, não está em quem vai trazer mais e em quem vai trazer menos, porque isso não é uma competição. A gente entende que o princípio está no sacrifício. No sacrifício. O maior ofertante não é aquele que dá muito do que lhe sobra, mas é aquela que dá do pouco que tem. Esse é a matemática do reino. Quem está entendendo? Então não é sobre, mas é sobre sacrifício. A minha casa, queridos, esse mês, a minha casa, a minha família, não estou falando de igreja, estou falando da minha casa. Nós vamos lançar aqui 5 cestas básicas. Porque não vai ficar um só necessitado sem receber o que precisa para se alimentar, para comer. Não vai ficar. E eu vou mais longe. Não vai ficar mesmo que você decida não dar. Porque Deus cuida até dos pardais. Até dos pardais. Deus cuida das andorinhas. Você vê pardal em gaiola? Você vê o cara com pardal na gaiola? Dizendo, ó, vale muito? Não tem valor para os homens, mas o Senhor cuida de cada um deles. Você acha que Deus vai deixar faltar para os seus filhos? Queridos, então pastor, eu não estou entendendo. O que você precisa entender é que você pode receber esta palavra um dia. Eu tive fome e você me deu de comer. Eu tive necessidade e você supriu a minha necessidade. Eu ouvi isso da boca do próprio Senhor. Então eu vou dar 5. E eu gostaria de lançar o desafio. Eu não vou ficar aqui, eu não vou fazer leilão, não vou fazer nada, queridos. Eu não vou gastar mais 1 minuto nisso daqui. Ninguém vai anotar seu nome. Ninguém vai ver se você trouxe ou não. Você vai fazer um compromisso diante de Deus. Só se você quiser, diante de Deus, de dentro do mês de junho, trazer algo para assistência social. Mas preste bem atenção, faça como Davi. Não darei ao Senhor um sacrifício que não me custe nada. Não faça isso. Mas algo que te custe, que tenha um valor para você. E que você possa fazer o mesmo. Eu só vou querer que você, não diante de mim, mas diante do Senhor. Quem aqui pode assumir esse compromisso no mês de junho de trazer algo para assistência social? Diga amém, levante sua mão. Glória a Deus, então eu quero aplaudir Jesus pela sua vida. Que você se recuse a viver para si. Que você se envolva, faça algo para o reino de Deus. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, que não é muito comum você ouvir. Jesus diz assim em Mateus 10, 42, qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um desses pequenos, em meu nome, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Esse versículo está dizendo que se eu pegar este copo de água fria, é claro que ele está nos dando um exemplo. Mas ele está dizendo que o meu galardão está em dar o copo de água ao outro. Então, Jesus não usa nada de valor, usa um copo de água. Para explicar um princípio muito simples. O meu galardão passa pelo outro. Não só por mim. Não é eu e Deus, mas é eu, o próximo e Deus. Eu, o próximo e Deus. Vocês estão entendendo isso, gente? Está ficando claro? Amém? Você precisa compreender essa verdade. O teu galardão não está com você, está com o próximo. E ao servir o próximo, você acessa o galardão. É uma coisa tremenda. Olha o que Deus criou. É como se Deus dissesse, eu vou fazer vocês estarem juntos. O mundo me conhecerá, saberá, descobrirá que vocês são os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Por que ele não disse, se amarem a mim? Porque ele está dizendo, se vocês conseguirem amarem um ao outro, vocês estarão me amando. Eu acho isso tremendo, tremendo, tremendo. Deus diz para Abraão, Gênesis 12, 2,
sê tu uma bênção. Você entendeu essa frase? Sê tu uma bênção. Não está escrito, tenha uma bênção. Está escrito, seja você a bênção. Como que você é a bênção? Você é a bênção de alguém. A sua amizade abençoa alguém. A sua mão estendida abençoa o outro. Sê tu uma bênção. Mateus 5,16, Jesus diz, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que todos vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Quem entendeu isso, diga amém. Ponto 3, o partir do pão é compartilhar o essencial. Não é compartilhar o que sobra, mas compartilhar o nosso melhor. Não é compartilhar somente aquilo que se tem, mas é compartilhar aquilo que se é. Vocês estão entendendo? Para se adquirir, queridos, a amizade de pessoas especiais, a gente precisa desenvolver a qualidade que essas pessoas têm. Se você quer ser uma pessoa cheia de Deus, então você tem que ser cheio de Deus. É assim. Não se isole. Sabe, a gente vive num mundo de isolamento. Não se isole, não desista de todos, por causa de alguns que te feriram, por causa de alguns que te machucaram. Então, sabe, que você se desperte para encontrar novas amizades. Amém? Profetiza aí, dá uma palavra de Deus na vida do teu irmão. Deixa de ser chato. Fala aí. Sabe, encontre pessoas que te levarão para perto de Deus. Quanto mais você cresce, mais você fica cheio, mais você compartilha. E eu vou dizer uma coisa aqui, alguém precisa ouvir isso. Valorize as amizades que falam a verdade na sua cara. Aquela que põe o dedão assim, bem no seu narizão, e diz assim, para com isso, que esse caminho aí é caminho de morte. Sabe o que a gente anda fazendo com essas amizades? Cortando. Porque a gente quer amizades das pessoas que afofem a nossa cama de pecado, a nossa vida sem Deus. Valorize, queridos, valorize quem aponta os seus erros com amor. Valoriza esse povo aí, valoriza essas amizades. Olha o que Salomão escreveu em Provérbios 27:6. Leais, está falando de lealdade, leais são as feridas feitas por aquele que te ama. Ele está falando que a ferida, o que é ferida? É isso que eu estou falando, é colocar, é apontar bem na sua cara, assim, e falar o que você precisa ouvir. Dói, fere. Mas ele diz, leais são as feridas feitas por aquele que te ama, mas os beijos de quem te odeia são enganosos. Está na Bíblia, Provérbios 27:6. Então valorize o seu amigo e se abra a novas amizades. Eclesiastes 4:6 diz, se você cair, um amigo pode ajudá-lo e levantar você, mas pobre daquele que quando cai não tem quem o ajude. Talvez você diga, eu não preciso de ninguém, porque você ainda não caiu. O dia que você cair, o dia que você falhar, o dia que a tempestade vier, o dia mal bater, você vai precisar de alguém que te levante e que caminhe ao seu lado. Valorize. Repartir o pão é compartilhar a essência. Até porque Deus compartilhou a sua própria essência. Deus compartilhou Jesus com você. Deus compartilhou o que tinha de melhor. Quero terminar esse ponto dizendo que se Deus compartilhou Jesus, isso gerou sofrimento, porque Ele entregou o seu próprio Filho. Ou seja, compartilhar muitas vezes nos fazem sofrer, mas vale a pena. Eu quero terminar dizendo para você no quarto, partir o pão é relacionamento. Vamos dizer juntos? Partir. Queridos, deveria ser a principal marca do povo da fé. Versículo 44 de Atos 2 diz assim, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Preste bem atenção no que eu vou ler aqui. Hebreus 13:1 diz assim, seja constante o amor fraternal. Ele está falando
da constância, do dia a dia. Ele diz assim: e não se esqueçam da hospitalidade, porque foi praticando a hospitalidade sem saber que alguns receberam anjos. Querido, a palavra hospitalidade, ela vem do latim. E no latim, ela gerou a palavra hospital. A palavra hospital foi gerada num outro grupo de palavras. Lugar de acolhimento, cuidar dos que precisam. Então, cuidar dos que precisam, lugar de acolhimento, gerou uma palavra: hospital. E a palavra hospital gerou outra palavra: hospitaleiro. Aquele que cuida dos que precisam. Um lugar de acolhimento. E aí Pedro, escrevendo no 1 Pedro 4,8, ele diz: acima de tudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Escute agora. Sejam mutuamente, mas também você, hospitaleiros, vírgula, sem reclamação. Porque às vezes a gente até acolhe o outro, a gente cuida dos que precisam, mas a gente não para de reclamar um minuto só. Às vezes a gente sabe que aquela pessoa tem uma necessidade, quando ela vem perto de você, você diz: misericórdia, tomara que me erre. Me dá o poder do invisível aqui, Senhor. Reclamando, não é para isso, querido. A gente precisa cuidar do outro e se amar mutuamente, sabe? A gente precisa ficar um minuto a mais depois do culto. Cumprimentar, talvez, quem sentou atrás. A gente precisa se abrir um pouco mais. Cada um de nós. Isso é importante, sabe? Quando eu contei aqui de manhã, quando a gente, lá na década de 80, os filmes de ação, tinha muito ninja. Quem viu o filme de ninja aqui? Vocês lembram que eles tinham uma característica? Eu era uma criança, eu achava o máximo. Eles soltavam estrelinha, eles faziam movimentos. Mas uma coisa que eu achava fantástico é que eles pegavam uma bolinha e jogavam no chão, subia uma fumaça e eles desapareciam. E aí aquela criança de 7, 8 anos ficava... Mas eu descobri que tem muito crente ninja. É, crente ninja mesmo. Acabou o culto, ele solta uma bola ninja. Pum! Ele aparece, se for no culto da manhã, ele aparece lá no açougue. Me vê um frango. Se for no culto da noite, ele aparece no sofá da casa dele de pijama velho, rasgado. Bola ninja. Jogou a bola, some. Ninguém viu o cara. Meu Deus, é impressionante. Esses dias atrás nós fizemos aqui até um experimento na igreja. E vocês acreditam que mesmo nos cultos mais lotados dessa igreja, só sobra eu e os pastores em 4 minutos? Parabéns para vocês. Uau! Vocês são muito bons nisso. Quando a gente deveria... Calma, querido. Calma. Segura. É na comunhão que existe uma ordem imperativa de Deus. Escute aqui. A gente vem para a igreja e todo mundo quer receber uma bênção. Sim ou não? A gente quer ser abençoado. E aí Deus preparou um lugar. E disse: entra aqui nesse lugar, porque eu quero derramar todas as bênçãos sobre você. E a gente chega na porta desse lugar e vai embora. Que lugar é esse, pastor? Salmo 133, 1, 3. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, comunhão. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Escute. É como orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião. Escute. Porque ali, ele está falando de um lugar. Que lugar é esse? O lugar da comunhão. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ele diz ali, na unidade, na comunhão,
no outro, não só em você. Diz assim, porque ali o Senhor ordena. Queridos, essa palavra não é comum. Se você ler Jó capítulo 42, diz assim, Jó dizendo para Deus, ele diz, nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Quando Deus pensa, acontece. Mas aqui diz que Ele ordena. Não fica só Ele abre a boca. Ele dá uma ordem. Aonde? Sobre o lugar da comunhão. Então olha o que diz. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. E eu acho que muitos de nós abrimos mão disso. A gente fala aqui, vai ter uma classe de integração. Tem uma célula. Você não quer. Você chega na porta, mas você não quer. Você quer a bênção, mas você não quer o lugar. Mas eu preciso lhe dizer que não existe o lugar sem a bênção. Não existe, ou melhor, não existe a bênção sem o lugar. Não existe, querido. Sabe, a gente vai ter agora jantar de casais. Não vou, eu não sei, eu não me sinto legal, eu fico deslocado. Mas claro que você fica, você é ninja. Ninguém te vê, ninguém consegue te cumprimentar. E quando olha para você, às vezes você está com aquela carinha de coruja com dor de dente. A gente não sabe se você está feliz, como é que você está. Meu irmão, vá além. Partir o pão é relacionamento. A minha oração é que Deus coloque pão na tua mão todos os dias. E que não falte o necessário. Que você aprenda com simplicidade a alegrar-se com aquilo que você já possui, ao invés de reclamar por aquilo que você ainda não tem. Que você se torne útil para compartilhar com aquele que não tem. E que Deus dê a graça a você de alcançar muita gente no seu caminho. Eu quero recapitular os 4 ali na última tela. Primeiro, partir o pão significa não ter mais que o necessário. Partir o pão é contribuir para que todos tenham o básico. Partir o pão é compartilhar o essencial. Partir o pão é relacionamento. Eu quero terminar conectando tudo isso que eu preguei à ceia. Então olha o texto da ceia que você está cansado de ouvir. E me diga se não vai fazer todo sentido agora depois do que você ouviu. O texto da ceia, 1 Coríntios 11, 23, Paulo diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Entendeu ou não? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O que ele fez? Partiu, compartilhou. Ele recebe e compartilha. Ele recebe e compartilha. E o mais lindo, querido, é que nunca faltará pão para aquele que compartilha o pão. Porque quanto mais você compartilha, mais Deus te dá. Nunca faltará graça para aqueles que comunicam a graça. Porque quanto mais você comunica, mais graça você recebe. Quanto mais você ama, mais amor é derramado sobre você. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Aí escute. Compartilhar. O que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, não era uma noite comum. Jesus sabia que naquela noite ele seria preso. No outro dia ele passaria tudo o que passou e seria morto naquela cruz. Mas como se não bastasse tudo o que ele enfrentaria da porta para fora, da porta para dentro, alguém na mesa o traía. Talvez enfrentar tudo o que tivesse por lá de fora. Às vezes para muitos de nós é mais fácil do que enfrentar o que está do lado de dentro. Jesus estava recebendo traição. Talvez se fosse uma outra pessoa, se eu recebi traição, eu vou compartilhar traição. Mas a Bíblia diz, na noite em que foi traído, ele pega o pão. Olha que lindo, gente. Isso é fantástico. E aí ele pega o pão
E ele agradece. E tendo dado graça. E tendo dado graça. O que ele recebeu? Traição. O que ele está dando? Graça. Você está entendendo o que é isso? E tendo dado graças, ele come o pão. Não. Tendo dado graças, o partiu. E quando ele parte, ele revela: esse é o meu corpo, que é partido por vós. Quando Jesus é assunto aos céus, Paulo escrevendo diz que ele é a cabeça, ele é o cabeça da igreja. E a igreja é o corpo. E ele é o cabeça. O que é o corpo de Cristo, gente? A igreja. O que precisa ser compartilhado, queridos? Este é o meu corpo que é partido, que é compartilhado por vós. A gente precisa ser igreja. A gente precisa compartilhar Cristo. Tendo dado graças, tomou o pão. Tendo dado graças, tomou o pão, partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Sabe, eu quero terminar por onde eu comecei. Compartilhe. Que você possa partir o pão. Que você possa viver uma vida diante do Senhor.